Jeremias, capítulo 29. Versículos 4 a 7. Jeremias 29, versículos 4 até 7. Assim diz o Senhor. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Amém. Imagine que você foi levado contra a sua vontade para morar em um país estrangeiro, como prisioneiro de guerra. Você está longe dos seus parentes, longe dos seus amigos. Você vai ter de aprender uma nova língua, vai conviver debaixo de um governo autoritário, hostil. Você não é bem-vindo nesse lugar. E na verdade você nem queria estar ali mesmo. Os seus vizinhos não gostam de você. E você também não gosta dos seus vizinhos. A comida é diferente. Os costumes são diferentes. O comércio é estranho para você. A cidade é ameaçadora. Como viver em um lugar assim? Talvez para muitos aqui, o que eu acabei de descrever é a sua experiência. Talvez você não seja um prisioneiro de guerra, eu acho que não. Mas talvez você viva num lugar diferente de onde você nasceu. Muitos que vivem aqui, e muitos de nós, foram atraídos para essa cidade. Ou foram empurrados para essa cidade, por algum motivo. Pessoas de diversas regiões do país que agora estão aqui, em Atibaia, no Jardim Imperial, na Rua Tóquio 303, neste dia, nesse horário. Talvez você veio para cá, ou a sua família veio para cá, em busca de uma vida melhor. Talvez você já tenha nascido aqui, porque os seus pais ou avós fizeram esse movimento lá atrás. Ou talvez porque você mesmo preferiu morar aqui. Você trabalha por perto, escolheu vir viver aqui, nesse lugar. A verdade é que, se nós formos honestos, muitos de nós nos sentimos estrangeiros onde vivemos. Mesmo que nós tenhamos nascido aqui, às vezes a linguagem ou o jeito das pessoas ao nosso redor incomoda. Por vezes os costumes, a culinária causa desconfortos em nós. Há momentos em que pode parecer que nós não somos muito bem-vindos e as pessoas ao nosso redor fazem questão de mostrar isso para nós com os olhares delas. Como que nós vamos agir num local assim? Como viver em território estranho? E às vezes, território muitas vezes mesmo hostil. Nem todo mundo que vive nessa cidade, ou que está me ouvindo nessa hora, nem todo mundo escolheu aqui para morar. Talvez você está aqui porque as circunstâncias da vida te trouxeram para cá. E como que você lida com isso? Eu vou além. Como cristãos, como nós devemos viver em um lugar, um mundo, em que as pessoas estão em rebeldia, estão em rejeição a Deus? Como nós vamos nos comportar, independentemente do local onde nós estivermos nessa terra? Como nós vamos viver em território inimigo? Como nós vamos viver onde a maioria das pessoas ao nosso redor sequer
quer ouvir falar de Jesus. É sobre isso que esse texto fala. Jeremias foi um profeta de palácio. Jeremias profetizou, o seu ministério foi dentro da corte em Judá, cerca de 600 anos antes de Jesus nascer. Com 20 anos de idade, Deus chamou Jeremias para o ministério. E o ministério de Jeremias seria pregar principalmente para reis, para príncipes da nação. Foram 6 reis ao longo de todo o seu ministério, durante um período de 40 anos. A jornada de Jeremias não foi fácil. Durante toda a sua vida, Jeremias teve de condenar os pecados de Judá, especialmente pecados de seus reis. Quase ninguém ouviu Jeremias. Eu quero que você imagine isso. Imagine você passar 40 anos da sua vida. Você foi chamado só para pregar. E por 40 anos ninguém te escuta. Ninguém te ouve. Esse foi o ministério de Jeremias. E por diversas vezes, além de não ouvir Jeremias, as pessoas que ouviam o que ele pregava tentavam calar a boca dele. Então houve pessoas que difamaram Jeremias, falaram bem mal dele. Houve reis que ameaçaram Jeremias, pessoas perseguiram Jeremias. Houve pessoas que prenderam Jeremias, que bateram em Jeremias, que torturaram Jeremias, só porque ele pregava a palavra de Deus. Além disso, desses sofrimentos externos, Jeremias também teve de lidar com diversas privações e frustrações. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, você percebe que Deus proibiu Jeremias de se casar. Ele não poderia se casar, ele não poderia participar de festas, e muito menos lamentar a morte das pessoas. Por que Deus? Por causa da mensagem que Jeremias foi chamado para pregar. O povo de Deus tinha abandonado ao Senhor há muito tempo, e por meio de Jeremias, Deus estava mostrando para eles e dando para eles uma última chance de arrependimento. Se eles não se arrependessem, se eles não ouvissem o profeta Jeremias, eles seriam castigados, eles seriam vencidos por uma nação inimiga. Então, por isso, a vida sofrida de Jeremias, enquanto todo mundo ao redor estava feliz, curtindo a vida no pecado, Jeremias sofria. Ele virou objeto de riso das pessoas. Lá vai o crentão lá, olha o profeta de Deus, só no sofrimento. Enquanto Jeremias vivia dessa forma, por meio de Jeremias, Deus ilustrava. Jeremias era uma ilustração viva do que iria acontecer com o povo, caso o povo não se arrependesse. Haveria um dia em que, se eles não se arrependessem, eles teriam os seus cônjuges e seus filhos mortos, eles não teriam motivo nenhum para se alegrar, e não teriam sequer forças para amargar o luto, não conseguiriam nem mesmo chorar. Somado a tudo isso, Jeremias também teve concorrência no seu ministério de profeta. Falsos mestres, falsos profetas, tão ímpios quanto aqueles reis, quanto o povo, surgiram em nome de Deus. E esses pregadores negavam tudo o que Jeremias ensinava. Eles diziam que não havia nada de errado com o povo, que Jeremias era um maluco, um louco, que Deus nunca iria castigar o povo por conta dos seus pecados, porque eles não estavam em pecado. O castigo nunca vai chegar, diziam eles. Na verdade, eles diziam: nós, Judá, vai vencer a Babilônia. Nós vamos vencer os nossos inimigos, porque o Senhor vai nos ajudar. Nós somos o povo do Senhor. Não ouçam Jeremias. Quem vocês acham que o povo preferiu ouvir? O profeta da calamidade e do caos, ou o profeta da prosperidade e da alegria? Óbvio, as pessoas preferiram ouvir os profetas das boas notícias, aqueles que não condenavam o pecado, aqueles que não apontavam para um juízo. Mas Jeremias continuou firme. Jeremias continuou pregando que, se o povo não se arrependesse, Deus não só ia permitir com que eles fossem derrotados, como os que sobrassem, os sobreviventes, seriam levados como prisioneiros de guerra e viveriam na Babilônia como exilados por 70 anos. Então o pior aconteceu. O povo não ouviu Jeremias. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a maior e mais cruel nação da época, ele cerca Judá,
conquista Judá. Muitos são mortos pelo exército babilônio e os que sobraram foram deportados. Em 3 levas, em 3 partes, 3 parcelas, foram levados para a Babilônia como prisioneiros de guerra. E Jeremias? Jeremias sequer pôde ir junto com os sobreviventes. O motivo? Alguns rebeldes tentaram se colocar contra Nabucodonosor. Então eles fizeram um motim. E nesse motim prenderam Jeremias e arrastaram Jeremias para o Egito, como se Jeremias também estivesse fugindo. Durante seu ministério, Jeremias sempre disse: não vão até o Egito. O Egito não pode fazer nada contra a Babilônia, porque é Deus quem está levantando a Babilônia contra vocês. Ao invés de buscar socorro no Egito, busquem socorro no Senhor. Por ironia, o povo rebelde leva Jeremias exatamente para o Egito. Então Jeremias está ali também como prisioneiro em território estrangeiro, cercado por inimigos, longe da sua terra, longe do seu povo, e é lá no Egito que o ministério desse homem termina, e é lá que ele morre. O texto que nós vamos estudar nessa noite faz parte de uma de suas últimas palavras. Aquele povo sobrevivente que foi levado para a Babilônia. Ele está no Egito, não pode ir lá. Então ele escreve uma carta aos exilados. Como que eles deveriam viver lá na Babilônia? São suas últimas palavras. Tudo aquilo que Jeremias disse se cumpriu até agora. Então, se aqueles que estão na Babilônia derem ouvidos ao Senhor, é bom dar ouvidos a Jeremias. Tá bom, Jeremias, a gente não ouviu lá atrás, mas agora o que é para ouvir? Bom, se vocês quiserem obedecer a Deus daqui para frente, é assim que vocês devem se comportar. É claro que os falsos profetas continuavam pregando, eles nunca param de pregar. Mesmo quando suas profecias dão errado, eles continuam falando. E o que aqueles falsos profetas falaram? O que vocês acham? Jogaram a culpa em Jeremias. Tá vendo? Ficou traindo maldição para a gente, tudo que você falou deu errado. Tá vendo? Olha lá, se cumpriu a sua profecia. Jogaram a culpa em Jeremias, não no povo. Não fizeram o povo se voltar para Deus e ficaram dizendo assim: o exílio vai durar apenas alguns poucos meses, 2 anos, e Deus vai tirar a gente daqui. Rapidinho, Deus vai derrotar com grande poder a Babilônia. Fiquem tranquilos. Bom, Jeremias já tinha dito: o cativeiro vai durar 70 anos. Não são 2 meses, não são 2 anos, são 70 anos. Não se enganem. Nesse texto que nós lemos, Jeremias diz o que eles deveriam fazer nesse período. 70 anos de cativeiro, enquanto vocês esperam a libertação de Deus. Ela virá, mas só depois de 70 anos. Até lá, o que vocês fazem? É aí que nós temos o capítulo 29 de Jeremias. Só a nível de contexto, acompanhe comigo a leitura dos versículos 1 a 3. É a introdução dessa carta. Jeremias 29, 1 a 3. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: como é que o povo de Deus vai viver e se comportar em território estrangeiro, estranho, hostil, esperando a promessa da libertação se cumprir? 4 atitudes que o povo de Deus deve ter, vivendo em território estrangeiro, enquanto espera a promessa de Deus se cumprir. Primeira atitude: lembrem-se quem os colocou aí. Lembrem-se quem os colocou aí. Olha o versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu
deportei de Jerusalém para a Babilônia. Lembrem-se quem os colocou aí. A carta de Jeremias começa com a identificação do verdadeiro autor dessa carta. Deus diz no versículo 4, o Senhor dos exércitos. É quem está escrevendo. Essa expressão é muito importante para Jeremias. Esse é o livro da Bíblia em que nós mais vemos Deus se apresentando com esse título, Senhor dos exércitos. 31% de todas as ocorrências da Bíblia estão em Jeremias. Dá quase 2 por capítulo. E o que significa Senhor dos exércitos? Significa que Deus, o autor dessa carta, é o dono das nações. Deus é o comandante de todos os comandantes humanos. Deus é o rei de todos os reis. Deus é o Senhor de todos os exércitos que existem. Em outras palavras, Deus é o vencedor de todas as guerras. Espera aí. Mas se Deus é o Senhor dos exércitos e Judá perdeu para a Babilônia, será que isso não traz a ideia de que os deuses da Babilônia são maiores do que o Deus de Israel? Se Ele é o Senhor dos exércitos, por que Ele perdeu a batalha? Sabe qual que é a resposta de Deus dizendo, eu sou e continuo sendo o Senhor dos exércitos? Deus está dizendo, não, eu continuo no controle de tudo, a derrota de Judá faz parte dos meus planos, a guerra está saindo exatamente do jeito que eu planejei, com a derrota de vocês. Além de se identificar como o Senhor dos exércitos, Deus também se nomeia, o versículo 4 diz, como Deus de Israel. Aqui também está outra expressão muito importante para Jeremias. É nesse livro que Deus também mais se identifica com esse nome, Deus de Israel. As outras nações têm seus deuses. Quem são os deuses das outras nações? São estátuas, ídolos, que eles mesmos criaram. Ídolos que eles forjaram, conforme a imagem que eles quiseram. Ídolos que eles levavam daqui para ali, eles colocavam nos carros de batalha, levavam para a guerra, e acreditavam que a presença desses deuses daria vitória para eles. Se eles fizessem o sacrifício correto, talvez aquele Deus se agradasse deles. Enfim, as nações pagãs e a Babilônia também são povos que possuem deuses, mas Israel é diferente. Israel é o único povo do mundo que é diferente. Israel não possui deuses, Deus os possui. Deus é o dono desse povo, o único e verdadeiro Deus escolheu esse povo para ser seu. Mesmo que eles tenham perdido a batalha, mesmo que eles estejam humilhados e envergonhados, eles continuam sendo o povo exclusivo do único Deus verdadeiro. Deus ainda os ama, Deus não os abandonou, Ele continua sendo o Deus de Israel. A quem esse Deus está escrevendo? O versículo 4 diz para nós: a todos os que estão exilados na Babilônia. Mas eu quero que você repare o detalhe. Eu enfatizei ele na leitura que fiz. Quem deportou esse povo para a Babilônia? O que diz o versículo 4? Deus. Mas se você olhar rapidamente para o versículo 3, nós lemos que a ordem veio de Nabucodonosor. O 3 diz, Nabucodonosor exilou essa turma. O rei da Babilônia foi quem levou eles para lá. Isso está certo ou está errado? Foi Nabucodonosor ou foi Deus? Está certo, os dois. Deus quis que esse povo fosse exilado. E Deus usou Nabucodonosor como seu instrumento. Por trás daquele rei humano estava a vontade soberana de um outro rei, com R maiúsculo, o próprio Deus. É como se Deus estivesse dizendo, eu deportei vocês. Nabucodonosor foi só um instrumento nas minhas mãos. Eu queria que vocês estivessem exatamente neste lugar. Eu plantei vocês neste lugar. Eu tenho um propósito para vocês, enquanto vocês estiverem vivendo em território estrangeiro ou hostil. Queridos, como é que o povo de Deus deve se comportar, deve viver em território estranho, território hostil, esperando a promessa de libertação chegar? A primeira atitude, lembrem-se quem os colocou aí.
Vocês não foram parar aí por sorte. Vocês não foram parar aí por azar, pela vontade de outras pessoas. Não foi por mero acaso. Não foi por ação de Satanás e seus demônios. Foi por minha vontade que vocês estão exatamente onde vocês estão. Eu sou o Senhor dos exércitos, eu controlo tudo e todos. Eu sou o Deus de Israel que não abandona vocês, e fui eu quem os colocou exatamente onde vocês estão hoje. É claro, pessoas e circunstâncias foram determinantes para trazer vocês até aqui. Mas por trás de todas elas estava a minha poderosa e bondosa mão, coordenando todas as coisas para colocar vocês aí. Eu e você estarmos aqui não foi erro de cálculo. Deus não errou na matemática. Ele não errou o destino do GPS. Deus colocar eu e você aqui foi provisão dele. Deus nos colocou onde nós estamos. A nossa presença neste lugar não é perda de tempo. Deus queria que estivéssemos aqui e nós precisamos nos lembrar disso. Quem sabe não é isso o que eu e você precisávamos ouvir nessa noite? Lembre-se quem os colocou aí, seja onde quer que você esteja hoje. Deus é soberano, Deus sabe o que faz. Se Deus nos colocou nessa cidade, se Deus nos colocou nesse bairro, se Deus nos colocou nessa igreja, se Deus nos colocou nessa família, se Deus nos colocou nesse emprego, se Deus nos colocou nessa escola, certamente Deus tem um plano para nós neste lugar. Nunca se esqueça disso, principalmente quando as coisas parecem ter saído do nosso controle, quando as coisas parecem que estão produzindo sofrimento para nós, ou quando parece que Deus está nos disciplinando. Nunca se esqueça, eu coloquei você aí. Eu tenho um plano para você aí. Lembre-se quem os colocou aí. Segunda atitude, como viver em território hostil. Estabeleçam-se e frutifiquem neste lugar. Estabeleçam-se e frutifiquem neste lugar. Olha o versículo 5. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Aqui está a primeira orientação àquele povo. Primeiro foi só a introdução. Ao invés de relutar contra o exílio, tentar a todo custo fazer uma revolta contra Nabucodonosor, sacar de espadas, tentar fugir da Babilônia, os judeus deveriam fazer o quê? Construir casas e morar nessas casas. Gente, eu acho que todos nós aqui sabemos que construir casas não é algo fácil. Não é algo rápido. E não é algo barato, não é verdade? É planejamento de uma vida toda. E mesmo assim, há pessoas que passam a vida toda e não conseguem comprar sua casa. Não conseguem construir sua casa. Quando você compra um terreno em algum lugar e você se esforça para construir uma casa naquele lugar porque você quer morar naquele lugar, é porque você está pensando a longo prazo. Você está pensando em viver e permanecer naquele lugar por um bom tempo, e é isso que Deus está dizendo para esse povo. Não deem ouvidos aos falsos profetas que estão dizendo que vocês vão sair daí rápido. Vocês não vão sair daí rápido. Vocês vão ficar aí 70 anos. Então, ao invés de ouvir eles, ouçam Jeremias. Planejem passar a sua vida inteira aí. 70 anos dá mais do que uma geração naquela época. Planeje-se fazer com que seus cabelos fiquem brancos nesse lugar. Pelos próximos 70 anos, esse vai ser o seu lar. E é nesse sentido que vem a segunda orientação, ainda no versículo 5. Plantem pomares e comam o seu fruto. É muito semelhante com uma casa, uma árvore. Uma árvore frutífera, ela não cresce e não produz fruto da noite para o dia. É necessário investimento, tempo e paciência. Em outras palavras,
não pensem só em morar aí na Babilônia, mas também pensem em trabalhar nesse lugar. Façam aí na Babilônia aquilo que vocês faziam lá em Jerusalém. Vocês não viviam de plantas? Vocês não viviam da colheita? Então tragam isso para essa terra. Plantem aqui. Plantem tudo aquilo que vocês estavam acostumados a plantar lá em Jerusalém, porque o sustento de vocês aqui vai ser o mesmo que vinha para vocês lá. Como é que o povo de Deus deve se comportar ou viver em território estranho, hostil, esperando a promessa de libertação se cumprir? Segunda atitude: estabeleçam-se e frutifiquem neste lugar. Nada de viverem aqui como peregrinos. O que é um peregrino nesse sentido? É alguém que chega aqui, olha, não vou ficar aqui não. Eu vou passar só um tempo aqui. Sabe, mochileiro? Então eu vou armar uma barraca, uma tenda, vou ficar aqui por um tempo, mas aqui não é o meu lar. Aqui não é o meu lugar. Eu tenho um lugar melhor para ir. Eu não vou participar da vida comum dessa gente esquisita. Eu sou superior a isso. Eu sou de outro lugar. Aqui não me pertence. Deus está dizendo: olhem para esse lugar não assim. Olhem como o lugar da sua habitação fixa pelos próximos anos e quem sabe para a sua vida toda. Talvez você tenha inúmeros planos para o seu futuro e talvez Deus esteja apenas rindo. Bobinho, bobinha, você não vai fazer o que você está planejando. Você vai fazer o que eu estou planejando. E talvez Deus esteja dizendo para você: você vai ficar aqui o resto da sua vida. Imaginem os seus filhos correndo por essas ruas. Imagine os seus filhos estudando nessas escolas. Imagine os seus filhos crescendo nesse lugar. Vejam a si mesmos com cabelos brancos, sentados em uma cadeira de balanço na varanda da casa que vocês vão construir, comendo do fruto do seu trabalho de anos. Vocês vão ficar aí por um bom tempo, Jerusalém. Vocês vão ficar por aí por um bom tempo a ajudar. Então se estabeleçam e frutifiquem neste lugar. Deixa eu dizer, há muitos crentes que apenas toleram o lugar que vivem. Há muitos crentes que deixam isso muito claro: aqui não é suficiente. Isso aqui para mim não é o meu destino. Eu quero mais. Eu quero diferente, eu quero melhor do que isso aqui. É claro, não há nada de errado em buscarmos uma vida mais confortável, você não peca quando faz isso, mas o problema está quando você começa a ficar infeliz e ficar descontente com aquilo que Deus tem te dado hoje, no lugar onde você está. Você começa a reclamar da vida e só reclama porque nada está do jeito que você queria, o lugar que você vive não é o que você queria, os vizinhos não são os que você queria. Ao invés de fazermos planos para o futuro e dar passos para concretizar esses planos onde nós estamos, nós ficamos apenas tentando fugir das circunstâncias, como quem diz assim: eu não quero ficar aqui. Eu odeio esse lugar. Eu odeio essas pessoas. O meu desejo é um dia estar numa outra cidade. Aqui é só passagem para mim, aqui é só um trampolim, aqui é só um degrau para mim. Eu não quero criar raízes nesse lugar. Quando nós temos essa atitude, nós começamos a olhar para as pessoas ao nosso redor como apenas uma etapa nas nossas vidas. As pessoas, as responsabilidades que nós assumimos acabam se tornando apenas um trampolim para nós, um degrau, um objeto, um meio para um fim. A nossa tendência é não criar raízes, nós não criamos relacionamentos profundos, porque daqui a pouco eu vou embora, por que eu vou me envolver com essa turma? Por que eu vou me envolver com essa pessoa? Por que eu vou ouvir os problemas dela? Eu não vou ficar aqui mesmo. A nossa tendência é viver uma vida superficial, que vê as pessoas como objeto, que usa as pessoas, só para chegar onde a gente quer chegar. Judá não deveria olhar para a Babilônia dessa forma, e nem nós deveríamos olhar para onde estamos dessa forma. Se Deus nos colocou aqui, nós podemos e nós devemos planejar o nosso futuro, construir casas,
e trabalhar por esse futuro, plantar pomares e comer dos seus frutos. Nós devemos nos estabelecer e frutificar aqui, enquanto Deus nos quiser aqui. Talvez amanhã Deus te leve para outro lugar, mas até que esse dia chegue, se estabeleça e frutifique onde você está. Não viva pensando só no presente sem planejar o futuro, mas também não viva só olhando para o futuro sem fazer nada agora. Frutifique onde Deus te colocou, no tempo dele, e o tempo dele é agora. O que você está fazendo? O que você está produzindo? O quanto você está servindo? Que frutos você tem produzido agora? Não é amanhã, é agora. O que você tem é o agora. Terceira atitude: multipliquem-se. Eu vou tomar um pouquinho de água para falar de novo isso aqui. É hora de mexer em vespeiro. Deixem as crianças na sala. Multipliquem-se. Olha o que diz o versículo 6. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. De forma bem simples, quase não precisa explicar esse versículo, não é? O que Deus espera que seu povo faça durante os próximos 70 anos no cativeiro, além de construir casas e plantar pomares, pode ser resumido em 4 etapas. 4 etapas. Primeira etapa: casem-se. Casem-se. Certamente, quando a Babilônia invadiu Judá, muitos chefes de família, muitos jovens morreram. Inúmeras judias ficaram viúvas, milhares de filhos ficaram órfãos. O que é para essa turma fazer? Essas viúvas que chegaram na Babilônia, esses jovens órfãos, o que é para eles fazerem quando chegarem na Babilônia? Perpetuar a sua solidão? Ficar lamentando, tadinho de mim, como eu estou sozinho e sofrendo. Não, Deus diz, se casem. É claro, de acordo com a lei de Moisés, esse casamento deveria acontecer entre pessoas que temem o único e verdadeiro Deus. Devia ser casamento entre crentes. Deus nunca proibiu o casamento entre israelitas e pessoas de outras nações, desde que essas pessoas de outras nações também se submetam ao Deus de Israel. Porque o problema sempre era se casar com um pagão e ele trazer para dentro do lar os ídolos, a idolatria. Tem gente que acha que isso é bobagem. Tem jovem que acha que não, comigo vai ser diferente. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas se olhar um pouquinho mais, dá para ver que não é tão crente assim. Não, mas estou casando com um crente, estou fazendo tudo certinho. Vai nessa. Vai nessa. Amanhã você vai querer buscar Deus e não vai poder ir. Talvez a pessoa com quem você vai casar vai te levar para um lugar tão longe, distante da tua família e da tua igreja, que você não vai conseguir voltar. Talvez vai nascer filho desse relacionamento em que você vai querer fazer com que seu filho tema a Deus e o cônjuge não. Vai. Ignore a palavra de Deus. É uma vida só que você tem. E você pode arruinar toda a sua história porque você não dá ouvidos à palavra de Deus. Então casa com crente. É óbvio, isso era óbvio para o povo de Israel quando eles estão ouvindo essa ordem. Mas perceba, o texto deixa muito claro que Deus espera que eles se casem. A vida não deve parar só porque as coisas saíram do seu controle. Diferente do que a nossa cultura diz, é por isso que eu disse que ia mexer em vespeiro. Diferente do que a nossa cultura diz, viver sozinho nunca deve ser uma opção. A vida de casado. Foi Deus quem ordenou isso desde o jardim do Éden, o casamento. Mas ainda assim, há pessoas que ficam sozinhas, ou porque foram abandonadas, ou porque nunca se casaram. Isso deveria ser apenas uma exceção à regra. A regra deveria ser o casamento. Esse foi o plano de Deus. Portanto, mesmo vivendo em território hostil,
Viúvas, jovens e solteiros, casem-se. Façam tudo o que estiver ao seu alcance para que isso aconteça. Com crentes, claro. Case com crente. Segunda etapa. Agora fica mais difícil. Tenham filhos. Tenham filhos. Interessante. Aqui muitos psicólogos, gurus, coachings, pastores, conselheiros diriam o seguinte: numa situação dessa, o quê? Você está numa nação inimiga, sujeito a uma autoridade que vai te oprimir, vai te cobrar altos impostos e vai fazer injustiça com você, uma vida numa terra hostil, dificuldades financeiras. Sabe qual que é o melhor para você? O melhor para você é nunca ter filhos. Nada de ter filhos. Eita, faz a cirurgia. Para com esse negócio, ter filhos de jeito nenhum. Esse parece ser o conselho da nossa sociedade e, infelizmente, queridos, muito crente ouve isso, concorda com isso, pratica isso, ensina isso para os outros. Olha o mundo que a gente está vivendo. Para que vai ter filho? Mas para Deus é diferente. Deus espera que o seu povo tenha filhos e filhas. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que o cenário ao redor seja ameaçador, mesmo que o mundo seja o mais cruel, era o mundo da Babilônia, mais cruel que no Brasil, o mundo da Babilônia, Deus ainda está dizendo: eu quero que vocês tenham filhos nesse lugar. Essa sempre foi a vontade de Deus para a humanidade, desde o Jardim do Éden. Deus espera que nos multipliquemos nesse mundo. Filhos nascidos dentro de um lar temente a Deus tem muito mais possibilidade de ser uma bênção para esse mundo. Há quem diga: eu não vou ter filhos, o mundo que nós vivemos é muito mau, ou filhos dão muito trabalho. Deixa eu dizer uma coisa: usar isso como desculpa para não ter filhos é atitude e é pensamento de gente pagã, de gente que não conhece a Deus ou não conhece a Bíblia. Leia a sua Bíblia e você vai descobrir que isso é paganismo. Infelizmente há muitos cristãos pensando e agindo assim. Aquele que se submete a Deus deveria pensar o contrário, deveria dizer: eu quero ter filhos, tantos quanto eu puder, e criá-los debaixo da instrução do Senhor. Os filhos criados no meu lar serão a minha contribuição para melhorar esse mundo, serão a minha contribuição para salgar esse mundo, para purificar esse mundo. A pergunta do crente não deveria ser: que tipo de mundo nós estamos deixando para os nossos filhos? Não. A pergunta do crente deve ser: que tipo de filhos nós estamos deixando para esse mundo? Se o mundo está cheio de mal, quem é que mais pode gerar filhos bons, senão aqueles que temem ao Senhor? Sabe quem entendeu isso? Os muçulmanos. Eles entenderam. Enquanto a população cristã no mundo diminui porque os crentes não querem ter filhos, muçulmanos, eles são como enxames de abelhas. Estão ganhando muitos países para o islamismo por causa dos seus filhos. Que vergonha para o povo cristão. Terceira etapa, 70 anos no cativeiro. O versículo 6 ainda diz: casem seus filhos. Casem-se, tenham filhos. Os filhos crescerem, o que eu faço? Casa eles. Mais uma informação importante no versículo 6. Era para os pais escolherem, junto com seus filhos, com quem eles iriam se casar. Percebeu isso no texto? Escolham filhos. Escolham pessoas para se casar com seus filhos. Deem suas filhas em casamento com caras que você sabe quem é. Hoje em dia, muitos filhos simplesmente ignoram a opinião dos seus pais sobre com quem vão se casar. E há pais que fazem o mesmo. Tanto faz com quem os meus filhos vão se casar. Sabe aquele pai que diz assim: não, eu já criei todos os meus filhos. Mas casou com quem? Está casado, para mim está bom. O pior de tudo ainda é saber que a escolha do seu filho é ruim.
e você não faz nada. Você criou seu filho nos caminhos do Senhor, a sua filha, e você vê ele ou ela tomando uma decisão errada, e você não faz nada. Você não aconselha, você deixa errar na escolha. Deus espera que pais casem seus filhos, que pais participem piedosamente dessa escolha e que filhos ouçam o conselho dos seus pais sábios. Quarta etapa: esperem netos. Casem-se, tenham filhos, casem seus filhos. O versículo 6 termina dizendo: para que os seus filhos casados tenham filhos e filhas. O objetivo de casar os filhos é para que os filhos façam a mesma coisa que os pais fizeram. E o ciclo continue, e o povo de Deus continue aumentando. Como é que o povo de Deus deve se comportar em território estranho, território hostil, esperando a promessa de libertação se cumprir? Aqui está a terceira atitude: multipliquem-se. Multipliquem-se. Ao invés de diminuir em número, em uma cultura pagã como a nossa cultura, ao invés de ter uma família pequena, sem talvez se casar ou sem ter filhos, o povo de Deus deve se multiplicar. O povo de Deus deve se casar, ter filhos, casar os seus filhos, esperar que os seus filhos também tenham filhos e façam a mesma coisa, com o objetivo de impactar essa cultura, de transformar essa cultura através das famílias crentes e de filhos crentes. Quarta e última atitude de como o povo de Deus deve se comportar em território hostil: procurem a paz desta cidade. Procurem a paz desta cidade. Olha o versículo 7. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Aqui está a última orientação de Deus àquele povo: procurem, busquem, se empenhem por promover a paz da cidade. Há alguns detalhes muito interessantes nesse versículo. O primeiro detalhe é a respeito da palavra cidade, que é usada aqui. O termo hebraico traduzido por cidade tem um campo de significado bem amplo. Por exemplo, em muitos lugares do Antigo Testamento ele é traduzido sim como cidade, um lugar onde as pessoas se reúnem para morar. Mas também, em outros lugares do Antigo Testamento, a mesma palavra é usada para se referir a alguma agitação ou angústia. Perceba, isso aqui não é muito sugestivo. De fato, cidades são locais onde as pessoas se encontram para viver juntas em busca de uma vida melhor, melhores oportunidades. Mas ao mesmo tempo, quando essas pessoas se juntam nesse único lugar, isso produz muita aflição, muita angústia na vida dessas pessoas. Essa é a realidade das cidades. A cidade tem o seu lado bom, ela tem facilidades, tem oportunidades, mas ao mesmo tempo tem o seu lado ruim. A cidade tem violência, a cidade tem maldade, tem solidão. Onde vivemos aqui não é diferente. Talvez não vivamos numa cidade grande como São Paulo, mas tem as características de uma cidade. Assim seria a vida daquele povo durante aqueles 70 anos. Eles viveriam naquela cidade, a cidade que Deus mandou eles para lá. Repare que aqui Deus repete isso: eu deportei vocês para aí. Ele está enfatizando. Segundo detalhe desse versículo é a palavra paz. A primeira foi a palavra cidade, a segunda é a palavra paz. Aqui nós temos a tradução do termo hebraico, esse você conhece, shalom. A gente fala shalom, né? Shalom é o termo hebraico traduzido para paz aqui. Mas essa palavrinha vai muito além de ausência de guerras ou de conflitos. Em termos bíblicos, paz, shalom, traz a ideia de algo completo. Shalom significa algo onde todas as coisas estão no seu devido lugar, em perfeita harmonia. Uma boa ilustração de shalom é o Jardim do Éden. O que acontecia no Jardim do Éden antes do pecado entrar no mundo? Lá tudo funcionava dentro da vontade de Deus. Havia plenitude, bem-estar.
Havia segurança, sossego, tranquilidade, contentamento, havia prosperidade no Jardim do Éden. Deus sempre desejou que os homens vivessem em um lugar assim. Tanto é que quando o seu povo entrou na terra prometida, deu-se à capital o nome de Jerusalém. Jerusalém. O que significa Jerusalém? Lugar de paz, lugar de Shalem, Shalom. Pois bem, apesar disso, de viverem no lugar de paz, os próprios pecados de Israel fizeram com que aquele lugar deixasse de ser um lugar de paz. Se tornou um lugar de desordem, e foi isso que fez com que o povo sofresse a disciplina no exílio. Mas o propósito de Deus continua. O plano de Deus é que o seu povo viva em um lugar de paz, de Shalom. E se esse povo não pode viver isso na terra prometida, pelo menos pelos próximos 70 anos, então que seja onde quer que eles estejam, mesmo que seja uma terra pagã, uma terra hostil, na Babilônia. E aqui que entra o terceiro detalhe do versículo 7. O que o povo deveria fazer? Deus diz duas coisas. Primeiro, o que vocês vão fazer? Buscar ou procurar a Shalom da cidade, a paz da cidade. E segundo, sabe o que vocês vão fazer pela cidade? Tacar fogo na cidade, é isso que vocês vão fazer? Vocês vão orar por ela ao Senhor. Vocês vão procurar a paz da cidade e vocês vão orar pela cidade. Se a Babilônia, onde vocês estão indo, não é um lugar de paz, e não era, a Babilônia não é um lugar de Shalom, então vocês que estão indo para lá, não devem tentar fugir dessa cidade, ou quando chegar lá, criar gueto, ou condomínio só de judeu, ou só de evangélico, de crente, onde a gente só vai ver crente, vai conversar com crente, negociar com crente, e o mundo, o resto da cidade que se exploda. Eu não quero saber desse povo. Vamos ter paz apenas aqui na nossa bolha evangélica. Não era para esse povo fazer isso, se escondendo das pessoas. Pelo contrário, Deus diz: vocês devem se envolver com a vida da cidade. Vocês devem estar lá onde as pessoas estão, de modo a influenciar essa cidade para o bem, para o Shalom. Cada um, dentro da sua profissão, dentro das suas habilidades, dentro dos seus negócios, dos seus relacionamentos, deve trabalhar, deve procurar com diligência para produzir e ver paz na cidade. Shalom, aqui onde estamos. Sabe o que isso significa, queridos? Significa que Deus quer usar a sua vocação. Não só o pastor tem uma vocação, você também tem a sua vocação. Sabe qual é a sua vocação? Seus dons, seus talentos, suas habilidades, sua formação, a sua experiência, a sua profissão, aquilo que você é bom. Deus quer usar a sua vocação para contribuir pela paz dessa cidade. Deus quer usar a sua vocação para inspirar paz, para promover paz, para demonstrar Shalom para as pessoas, e talvez até exigir Shalom delas, paz. Talvez você é um advogado, talvez você está no caminho para ser um juiz. Deus quer usar a tua vocação para isso. Um banqueiro, uma professora. Deus quer nos usar para que o nosso bairro e a nossa cidade sejam cada vez mais completos, em harmonia, tenham Shalom. Nós não deveríamos nos esconder em bolhas evangélicas, nos relacionando apenas com crentes, influenciando apenas crentes. Essas coisas são boas, não abandone elas, mas nós também deveríamos nos envolver com esse mundo de tal forma, a ponto de entrarmos nas estruturas mais corruptas que há nessa cidade e buscar impactá-las e transformá-las de dentro para fora. De que adianta falarmos político é tudo corrupto, a nossa classe política não tem jeito,
Sabe o que Deus está dizendo? Então vá lá. Vá lá você e cruze a jornada para mudar essa estrutura. Não acho que você vai mudar. Mas onde você está, produza shalom. Seja você um exemplo de justiça. Seja você um agente de diferença, de mudança. Não é para ficar fechado dentro da porta na rua Tóquio 303, dizendo assim: nossa cidade vai de mal a pior, vamos aqui como uma arca de Noé, nos isolar desse mundo e fugir desse povo que está se perdendo no pecado. Deus está dizendo: não, sai da arca. Sai da arca. Eu quero você lá, eu quero você no escritório, eu quero você lá no centro fazendo comércio, eu quero você lá naquela obra, eu quero você na escola conversando com pessoas, influenciando pessoas, agindo como sal e luz que você é lá. Nós devemos fazer o que pudermos para diminuir a criminalidade nessa cidade. O que você pode fazer para diminuir isso? Talvez entrar para a polícia, porque essa vai ser a sua vocação. Talvez para você vai ser diminuir a injustiça nessa cidade. O que você vai fazer? Vai entrar para a advocacia e vai trabalhar para defender o pobre e o oprimido. Talvez você vai trabalhar para que acabe os abusos nessa cidade, diminuam os abusos. O que você vai fazer? Tem muita área para trabalhar. Você quer que as pessoas sejam menos ignorantes, quer que elas conheçam mais literatura, bons livros, quer que elas sejam pessoas cultas, inteligentes. Entre para a área da educação. Comece a investir em pessoas, use a sua vocação para isso. Trabalhar para diminuir a corrupção e trabalhar para promover amor, generosidade. O que você pode começar a fazer para começar a impactar a sua cidade, para que as pessoas sejam mais generosas? Um exemplo arrasta. O que você pode fazer para produzir mais dignidade na vida das pessoas? Quem não fica incomodado com tantos pedintes que nós temos agora em Atibaia? Você para o carro, vem alguém. O que você pode fazer, talvez não naquele momento, mas para ajudar a evitar que isso aconteça com pessoas? O que nós podemos fazer individualmente como igreja para promover mais companheirismo entre a população, mais justiça na nossa cidade, ter mais paz na nossa cidade? Queridos, nós devemos trabalhar por isso e orar para que Deus abençoe a nossa cidade, mesmo que ela seja hostil. Exatamente por isso que Deus nos colocou aqui. Mas por quê? Talvez você pergunte. O quarto detalhe do versículo 7 diz: porque na paz da cidade, o povo de Deus terá paz. Na paz da cidade, o povo de Deus terá paz. Nós não somos um apêndice do mundo. Sabe quando o apêndice serve para quase nada, né? Só serve para inflamar e dar dor de cabeça. Nós não somos isso. Estamos separados do corpo, né? Estamos aqui, mas não somos daqui. Nós não somos como uma parte separada do mundo, como se a gente conseguisse viver separado da sociedade em geral. Pelo contrário, nós somos parte do todo. Então o nosso alvo não é apenas fazer com que a nossa vida, com que a nossa família, com que o nosso negócio, com que a nossa igreja, com que a nossa denominação prospere. Tudo bem que você deve buscar essas coisas, mas você também deve sonhar, você também deve orar, você também deve trabalhar pelo bem de toda a nossa cidade, o bem maior de todos. O bem maior do católico, o bem maior do umbandista, o bem maior do ateu. O que acontece muito hoje em dia é que as pessoas se envolvem com políticas públicas, com até a política, mas pensando apenas em contribuir só para a bolha evangélica. Eu quero fazer melhorias. Que melhorias para a cidade? Não, a rua da igreja lá está cheia de buraco. Eu quero melhorar a rua da minha igreja. Mas é a rua de baixo? Não, lá tem um centro espírita, eu não quero que ninguém entre naquela rua. Isso é procurar a paz da cidade? Vai ser bom para você ter uma rua sem buracos e para quem mora na rua de baixo também. Quanto mais a nossa cidade prosperar, mais nós vamos prosperar. Como o povo de Deus deve se comportar em território hostil, esperando a promessa de libertação se cumprir. Quarta atitude: procurem a paz desta cidade.
Enfim, você lembra as 4 atitudes? Qual que foi a primeira? Lembrem-se quem os colocou aí. Foi Deus. Deus quem colocou. Não foi o acaso, não. Não foi Satanás, foi Deus. Segunda atitude, se estabeleça aí e frutifique onde você está. Terceira, multipliquem-se, casem, tenham filhos, casem seus filhos, esperem netos. Quarto, procure a paz dessa cidade. Enquanto você estiver aí, se veja como parte desse lugar. Procure a paz dela. É claro que isso ia de encontro com o que os falsos mestres estavam falando lá na Babilônia. Deus trata sobre isso nos versículos 8 e 9. Eles diziam, vocês vão ficar só mais 2 anos aqui. Deus diz, não, é 70. 70. Esquece o que eles estão falando. Só depois dos 70 algo vai acontecer. Você vai identificar as palavras que nós vamos ler agora. Já deve ter ouvido elas em algum lugar. Jeremias 29, versículos 10 a 14. E a gente vai encerrar essa mensagem. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de Shalom e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Um dia, no futuro, Deus vai dar ao povo aquilo que tem planejado. Ele vai dar paz, vai dar um futuro e vai dar esperança. Nesse dia eles vão buscar ao Senhor arrependidos e vão encontrar o Senhor. E então eles viverão na presença do Senhor em um só lugar, uma Jerusalém perfeita. Nós sabemos do que Deus está falando aqui. Aqueles 70 anos que Deus prometeu se cumpriram. Muitos judeus puderam voltar para sua terra, mas Jerusalém nunca chegou a ser de fato a cidade da paz, de Shalom. E quando o próprio Deus decidiu visitar o seu povo em pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, aquele que Isaías diz que é o príncipe da paz, príncipe do Shalom, aquele que estabelece a verdadeira paz. Quando ele veio para dar a sua paz ao povo, o que eles fizeram? Eles o rejeitaram. Eles o crucificaram. Na sua agitação, na sua angústia, eles o mataram. Mas você parou para pensar que Jesus é o maior exemplo de exílio de todos? Ele veio da sua santa habitação no céu, viver nesse lugar aqui, esse lugar podre. Jesus era quem tinha o maior direito de dizer, eu não quero viver aqui, eu não gosto dessa gente. Mas ainda assim ele viveu, não viveu? Ainda assim ele amou, ele serviu, ele se compadeceu a tal ponto de entregar sua vida em favor de pecadores como eu e você. E esse Jesus, que enquanto vivia no exílio, amou as pessoas que estavam no exílio, amou eu e você. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele prometeu para todo aquele que confia nele, para todo aquele que espera nele, ele prometeu: um dia eu vou levar vocês para a verdadeira cidade da paz. Um dia levarei vocês para a nova Jerusalém. Lá não há mais pecado, lá não há mais lamento, lá não há mais agitação, lá não há mais angústia. Até lá, nós ainda vamos viver em território hostil, aqui na Babilônia. Por quanto tempo? Eu queria ter resposta. Nós não sabemos. Podem ser 70 anos. Já parou para pensar? Que Jesus só vai voltar daqui 70 anos? Pode ser menos do que 70. Pode ser mais. E se ele não voltar enquanto eu estiver vivo? Até lá o que eu faço? Não importa quanto tempo. Importa o que você vai fazer.
Importa que você está indo para o seu lar, e enquanto você aguarda o dia em que o Senhor vai te tirar dessa cidade ímpia, esse mundo caído, até lá, você tem uma missão. Mesmo que viva no exílio, a sua missão é lembrar quem te colocou aqui. Pela providência e sabedoria de Deus, Ele te colocou aqui. Até o dia em que você estiver na Nova Jerusalém, você deve se estabelecer e frutificar onde Deus te colocou. Você deve se multiplicar, espalhando uma linhagem santa neste lugar onde Deus te colocou. E você deve procurar a paz da cidade onde você vive, porque se a cidade for bem, nós também iremos bem. Então, nada de vivermos com ódio ou com nojo das pessoas ao nosso redor, com ódio ou nojo do lugar onde nós vivemos. Nada de nos escondermos dessas pessoas, nada de buscarmos só o nosso bem. Não. Joelhos dobrados em oração e mãos à obra, ação. Nós temos muito trabalho a fazer. O trabalho de Deus nessa cidade. Deus quer nos usar para isso. Estão dispostos? Cuidado com a resposta. Deus ama ouvir esse tipo de resposta. Senhor, envia-me a mim. Então vou enviar. Vamos orar, queridos. Querido Deus, nos ajude. Nós entendemos o que o Senhor espera de nós nesta cidade. Nós precisamos da Tua graça para cumprirmos isso. Nos dá dela. Nos fortalece. Pelo poder do Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.